Feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus. Grande entrevista. Das simples às complexas questões sem tabu. Todas as quartas-feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus. Grande entrevista. Das simples às complexas questões sem tabu. Todas as quartas-feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus. Grande entrevista. Das simples às complexas questões sem tabu. Todas as quartas-feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus. Grande entrevista. Das simples às complexas questões sem tabu. Todas as quartas-feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus. Grande entrevista. Das simples às complexas questões sem tabu. Todas as quartas-feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus. Grande entrevista. Das simples às complexas questões sem tabu. Todas as quartas-feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus. Grande entrevista. Das simples às complexas questões sem tabu. Todas as quartas-feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus. Grande entrevista. Das simples às complexas questões sem tabu. Todas as quartas. Momento criado e produzido pela Cheia TV. Atualizar lá para casa que esta é a primeira edição das demais rubricas. Grande entrevistas, dizer que tivemos no domingo passado a 6ª edição do podcast Visão Holística, mas às quartas-feiras será diferente, então, com esse momento especial de grande entrevista. Um momento muito virado numa conversa melhor direta com personalidades diversas dessa magnífica igreja cheia da palavra Deus em Angola. Hoje vamos ter o prazer de abrir ou de, digamos, estrear esse espaço, grande entrevista, com o homem da segunda cadeira da igreja cheia da palavra de Deus em Angola, o reverendo Alberto Quetanda Marcelino, vice-secretário-geral desta magna igreja. Sem rodeios, pastor, saudações, seja bem-vindo a figura que está praticamente a inaugurar a primeira edição desta rubrica. Pastor Marcelino, bem-vindo, sinta-se à vontade. Muito obrigado por me terem convidado a esta grande entrevista. Dizer que é uma honra falar da nossa própria igreja,
Maravilha. e sinto-me regozijado por esse feito. Também gostaria parabenizar a coordenação da Cheia TV e a sua equipa, não é? Em continuarem a darem passos firmes rumo à informação, rumo ao desenvolvimento, porque hoje nós temos a informação como sendo a segunda potência em todos os domínios. Muito obrigado e estou em casa, me sinto em casa. Maravilha. Preparado? Não tem outra forma. Bom, pastor, é do conhecimento geral a nível da nossa igreja e não só, que está fora da Angola, encontra-se atualmente no Brasil. Poderia rapidamente nos espelhar, só para situar lá para casa, por que razões foi ao Brasil? Primeiro, é um sonho, não é? O meu último sonho na vida para enaltecer o legado que me foi passado enquanto jovem. Bem, Por outra, é uma obrigação da Escola Superior Pedagógica do Bengo, onde eu já sou funcionário há mais de 15 anos, me formar ao nível de doutor. Portanto, também, quem sabe, numa terceira variante, eu serviria de inspiração para os demais jovens que podem até nos superar, pensando na perspectiva formativa. maravilha. Uma pergunta que não se quer calar e já estava a suscitar muita curiosidade aos internautas, aos membros da Igreja Cheia. Se o pastor fosse eleito secretário-geral ou naquele processo de eleição à secretaria-geral fosse o titular, ainda assim poderia pautar em se formar, deixando a primeira cadeira no lugar de outro? Ou simplesmente achou necessário priorizar a formação porque saiu em segundo lugar? Para ser realista, eu podia dizer que podia até responder isso por uma simples palavra. Josué 1:1. Ele diz que antes que te formasse no ventre de sua mãe te conheci, Uhum, não é? uhum. E te chamei, te santifiquei, te coloquei no mundo ou te coloquei na terra como profeta. Bom, para mim, para ser realista, e como eu disse anteriormente, não é? É um imperativo, é uma exigência hoje na sociedade moderna que impera. Eu, ainda que fosse eleito secretário-geral, viria para a formação. Mas o conceito busca primeiro o reino dos céus, né? O que vos falta será acrescentado. Não poderia, no instante, a formação esperar, já que milhares de fiéis depositaram confiança no pastor. Ainda bem que tocou nesse assunto. Nós temos acompanhado o desenvolvimento da igreja, a igreja que nós conhecemos e a igreja que nós vimos. Se na realidade esse texto se enquadra ou não, nós podíamos ver o depósito, o tal depósito que se diz que se depositou confiança e na pessoa, e então essa confiança às vezes não é a própria confiança total. As pessoas te elegem e as pessoas te abandonam. Se,
se notarmos na eleição de 2019, Uhum. houve 240 e tal votos contra 40. Talvez o evangelista Benguino Malaquia se lembre dessa eleição em que eu me refiro. Na eleição do reverendo Manecas, Uhum. todo mundo viu uma derrota esmagadora, não é? Uhum. Mas que em termos de apoios, em termos da própria consciência da igreja, as pessoas ainda não têm, estão imaturas nisso. Então era preciso, é preciso que cada um de nós tenha um esforço pessoal Uhum. e no sentido de se aprimorar a si mesmo para ver se apoiemos a igreja da melhor forma possível. Sim, é ali eu já queria perguntar se essas escolhas, não é, se calhar o pastor não é o único a tomar essas decisões nessas condições. Essas atitudes ou escolhas individuais, de facto, poderiam, acabam contribuindo ou servindo de exemplo para o bem comum da igreja, porque eu estou a ouvir, e se calhar centenas de jovens estão ligados a ouvirem o pastor a dizer isso. Então, podemos nos deparar com a mesma experiência tarde ou cedo. Então, essa atitude muito mais individual, de facto, contribui positivamente para o bem comum da igreja? Eu posso responder da seguinte forma: não quero ser tautológico em dizer que a igreja não formou ninguém. Uhum, uhum, A igreja enviou pessoas no Zimbábue. Estou a falar concretamente de Mamé Helena Catumbo, que até hoje parece que a própria igreja não sabe onde ela está. uhum, Estou a uhum. falar concretamente do pastor Alfredo Bernardo Bumba, que também não sei onde está. Mas se formos ver na essência daquilo que constitui a igreja cheia da palavra de Deus hoje, em Angola, todos nós fomos formados por conta própria. Ok. E formados por conta própria, é, a meu exemplo, não é? Eu coordenei um centro, dirigi a província de Luanda durante 8 anos, são 2 mandatos, e temos servido de apoio, temos servido de impulsionadores da própria igreja naquilo que não tem sido possível. Porque aqui outras coisas, a igreja até hoje não tem nenhum centro de formação, seja ele técnico ou profissional, e cada um, podia eu até dizer que vai ao sabor do vento. Realmente, realmente. Eu quero fazer uma pergunta provocadora. Atualmente a igreja cheia está em boas mãos? A liderança da igreja cheia está em boas mãos? Bem, eu não diria que está em más maus também. Devia dizer que é a escolha que a igreja fez. E tudo quanto é determinado pela maioria, eu sempre disse que a democracia é a ditadura da maioria. Então, é a maioria que deve sentir se a igreja está em boas mãos ou não está em boas mãos, porque foi ela mesma que escolheu. Eu gostaria uma resposta mais individual, porque o reverendo Marcelino é filho da igreja cheia por muitos anos. No entanto, que foi consagrado, segundo a pequena biografia que nos passou, foi consagrado a evangelista 2001. Estamos a falar há 24 anos e é pastor desde 2011. Estamos a falar há 14 anos. Tem de facto uma opinião muito individual sobre a liderança atual da igreja. Por quê? Porque cada membro, cada fiel chega, faz a sua análise do estado atual da igreja cheia. Então,
antes que o pastor nos fundamente, não é? Qual é a avaliação que faz atualmente da igreja cheia, quer a nível social como a nível espiritual? Gostaríamos, de forma aberta, trazer a sua opinião pessoal sobre a atual liderança da igreja cheia. Por quê? Porque há, há comentários, quer positivos ou maus, mas há vários comentários sobre a liderança atual da igreja cheia. Então, gostaríamos de receber do segundo homem da igreja cheia a sua visão particular sobre a cadeira número um da igreja cheia. Alô, está do outro lado? Ok. Alô? De ver a igreja, Ah, ok. eu não posso dizer hoje, Hum? mas na verdade a igreja parou em todas as dimensões desde 1992, Repita essa a informação, altura por em favor. que, na minha visão, eu estava a dizer que a igreja parou em todas as dimensões desde 1992, a altura em que a igreja foi oficializada pelo governo angolano. Oh, Só gostaria de justificar aqui por que eu afirmo isso. A igreja parou naquilo que nós podemos dizer hoje, sem medo de errar, que Jesus não foi cristão. Jesus foi humanista. E um humanista preocupava-se com os pobres, preocupava-se com os doentes, preocupava-se até com os mortos. Isso significa coletivo. Mas a partir do ano em que a igreja se oficializa, nós nos separamos do coletivo para o pessoal. na altura, quem estava no comando? Eu faço-vos lembrar que a igreja foi legalizada no mandato do reverendo Joaquim Alves Marcelino, e eu acho que a partir daí a igreja parou. E eu digo por quê? Na perspectiva social, nós já tínhamos a chamada Fazenda do Chioco, Ok. tínhamos a Fazenda do Bié, tínhamos uma moagem que o SICA havia nos dado na altura e que a igreja naquela altura enviou também para o Bié. Tínhamos a Fazenda do Panguila que o SICA havia nos dado sem nada. E hoje tínhamos também recebido contentores de roupa usada para, enfim, hoje, por exemplo, só para atualizar a nova geração, o Guilherme Ranganga fechou. Oh, Então, socialmente, qual é o papel da igreja? Espiritualmente. Espiritualmente, hoje, eu posso também afirmar que não há nenhuma igreja que não tenha dogmas. Nós, Igreja Cheia da Palavra de Deus em Angola, temos os nossos dogmas. E talvez as pessoas conhecedoras da matéria sabem o que é isso que eu estou a falar. Dentre os nossos dogmas, eu ainda vejo que muito deles também estão se perdendo.
Muitos deles estão se perdendo, não só com a nova geração, mas também com a própria antiga geração. Esses dogmas estão a se perder. Então, precisamos ter atenção aqui à questão do desenvolvimento da igreja. E eu fiquei muito consternado, por exemplo, com a partida do pastor Remígio Kawalela Chikukuma, Na província do Ambo. Né? que para além de ser pastor, foi político e administrador, não é? Há muita esse tabu ainda hoje na igreja, se faz sentir que quem quer ser político, quem quer ser acadêmico, por exemplo, que é o meu caso, não pode liderar a igreja, e que isso ao longo de muitos anos atrasou a própria igreja, e hoje pensamos pouco a respeito disso, não é? E hoje também devemos pensar em desconstruir a perspectiva que eu posso chamar colonialista de muitos líderes da igreja, que o líder vem para colonizar a igreja. Não. Ser líder é uma vocação. E vocação não tem preço. Vocação não tem salário. Eu lembro-me muito bem do tempo em que eu fiz o meu curso de treinamento em teologia. O reverendo Gui me dizia: jovens, enquanto têm força, fazem alguma coisa para o bem de vocês e da vossa família. Porque a igreja precisa de vocês hoje, quando vocês têm força, e amanhã, quando envelhecerem, ainda que a igreja te dê uma casa para morar, amanhã, quando envelhecer, vão precisar dessa casa para entregar a uma outra pessoa que tem força. Portanto, nós devemos procurar desmistificar essa questão de ser líder e colonizar a igreja, porque essa questão de colonialismo da igreja fragiliza até a própria fé das pessoas. Maravilha. Portanto, no contexto geral, é só para dizer que para a nova geração, eu me lembro que foi em abril de 1998 que a Ramá começou a se construir. Mas eu ainda vos digo, sem medo de errar, que a Ramá até hoje não acabou. Então, 1998, talvez o evangelista Benguino nem tinha nascido. Não, já, mas era muito isso bebê ainda. era muito bebê ainda. Sim, sim, sim. Então, hoje julgo já que é pai, Sim. mas se você ver naquilo que é o templo sede de Ramá, que é um templo nacional, a igreja ainda não acabou. Então, Então, realmente, estamos parados no tempo. sim, realmente é curioso e até se calhar um pouquinho lamentável. Mas ali de 92, quando falava que na altura estava lá o pastor Alves Marcelino, se não estiverem, se eu estiver errado, se calhar corrija-me. A história conta que depois do pastor Marcelino, não sei se veio já o pastor Rufino Ningino, depois veio o pastor Luiz Afonso, todos com um mandato cada, parece. Depois veio o reverendo João Pascoal com 3 mandatos, e ali depois o pastor Maneca, e aqui estamos com o pastor Prego. Mas esses últimos, né, esses 4 ou 3 últimos secretários gerais, já tinham um pouquinho de noção, vamos dizer, se calhar acadêmica ou até evolutiva, sobre o mundo. Não poderiam alavancar a igreja a um porto, né? E na altura o pastor Marcelino ainda, pastor Alberto Marcelino ainda era evangelista, mas era já se calhar um jovem assim meio atualizado. Não poderiam
trazer a igreja numa dinâmica melhor, mais evolutiva, tanto que dou um exemplo aqui engraçado, mas preocupante, que até hoje o templo sede não está terminado ou terminada a sua construção. O que realmente se passou? Foi aí falta de harmonia, falta de interesse, ou havia se calhar mais interesses pessoais, etc. O que aconteceu de facto? Eu até posso dizer que cada um de nós tem a sua própria visão. Ok? Quando se diz templo Sede Ramá, é um templo que nos devia representar ao nível nacional. Sim, sim. Mas, infelizmente, mesmo na atual liderança, faltam-nos quase 2 anos para terminarmos esse mandato, porque já fomos realizar a Assembleia de Balanço no Mochico, conforme consta nos autos, né? Mas que os 2 anos que nos faltam, eu não sei se há recursos para poder, pelo menos, termos o templo sede uma dignificação de que qualquer entidade pode aparecer no templo sede e pode se sentir à vontade. Trouxemos essa perspectiva bispado e colocamos no seio da igreja. É necessário que as pessoas aprendam a ouvir. Desde o primeiro momento em que a igreja não aceita esta categoria de bispo, e isso nós que já estamos há 40 e tal, 30 e tal anos na igreja, sabemos por quê. E para atualizar aqui as novas gerações, nós dissemos por quê, porque as antigas lideranças, falo desde 92 até hoje, nós viemos a lutar com essa questão do bispado desde quase esse período. Ok. 92, o pastor Rufino saiu da igreja cheia da palavra de Deus e agora está na igreja de Deus, é bispo. Então, nós que naquela altura dissemos que o bispado não, hoje o bispado é possível. Nós até dissemos assim, a igreja vai continuar a andar com seus próprios pés. E eu ainda aqui posso afirmar que às vezes a questão econômica, que é a questão do tal subsídio que se fala aí por portas e travessas, que as missões mundiais da África do Sul ou em outros lugares, quando você fica bispo, te dão subsídios. As pessoas estão a temer logo que quem se tornar bispo já não vai sair. Ok, sim, sim. Porque bispo é uma categoria, não é? É um título vitalício. Ok. E como nós, a nossa maneira de organização, a nossa maneira de liderança é o tipo de liderança congregacional, não é? O bispado não soa. Não O poderíamos bispado não modernizar, soa. por exemplo, ainda que a expressão bispo ou essa categoria dá a sensação de que seja vitalício, não poderíamos aplicá-la na nossa norma organizativa, por exemplo, podemos consagrar bispos, mas esses bispos tenham mandatos, né? Por exemplo, o secretário-geral seja bispo, o seu vice, se calhar o presidente da Conferência Nacional, mas vão sempre deixando os mandatos. Por quê? Porque nesta mesma Assembleia, no Mochico, apareceu o bispo de Moçambique e ele alegou que o mandato dele como representante legal da igreja em Moçambique termina no próximo ano. Mas o título de bispo continuará. Não poderíamos adaptar o mesmo sistema?
essa é a perspectiva que nós trouxemos a partir da Namíbia, quando lá nós fomos. Mas a igreja cheia da palavra de Deus em Angola é uma igreja autônoma. Sim. Nós não dependemos de documentos internacionais. Nós temos o nosso estatuto, temos o nosso reconhecimento individual como igreja, não é? E essas questões e temos também nossas especificidades. Houve. Nós estamos a contar quase com 7 fações. A igreja não se desenvolve porque já foi fracionada 7 vezes. Oh, essa novidade. Tá? Em 74, Pedro Jonas sai da igreja cheia da palavra de Deus e funda a famosa Jerusalém. Ok. Mas isso os mais velhos, aqueles que estão atentos que conseguem me ouvir, sabem por quê. Nós tivemos outras fações e que a última fação, talvez que o retorno à igreja vocês acompanharam. Não é? Nós tivemos essa fação que tinha sido liderada pelo pastor Faustino Sanimba. Uhum. Vocês acompanharam? Sim, sim. Não é? Que ora foi para o pastor Rufino, ora viu que o pastor Rufino já não era. E esses outros viram qual é o sabor de, afinal, as pessoas serem bispos. Então, se a perspectiva naquela altura, nós que acompanhamos o desenvolvimento da igreja, a perspectiva era de bispo administrativo, não é? Pastor Rufino ficou bispo na igreja de Deus quantos anos? Muito tempo. Ou é até hoje ainda bispo da igreja de Deus? Ele continua o título de bispo, mas deixou o mandato nomeando alguém para o substituir, não eleição. Ele é que nomeia. Sim, sim. Então, esses cuidados todos devem ser ponderados. Ok. Esses cuidados todos devem ser ponderados. Eu até, na minha perspectiva, como secretário-geral adjunto, eu não iria, por exemplo, não aceitaria ser bispo. Oh, por quê? Olha, os bispos deviam ser as primeiras pessoas que trouxeram a palavra para nós. Ok. É uma perspectiva muito diferente. A própria Bíblia diz que não é honrem aquele que vos deram a palavra, não importa em que circunstância. Se hoje estamos a ver que ser bispo é uma categoria superior e que é uma categoria que, hipoteticamente, com todas as aspas que isso merece, não é? Tem honra, mas a honra deve ser dada àqueles que nos trouxeram a palavra. Alguém fez um comentário e eu vou trazer aqui no que diz respeito ao bispado. Por exemplo, pastor, eu estou aqui hoje, sou evangelista. Amanhã, antes que 2025 termine, sou consagrado a pastor. Analisemos. O pastor Benguino Malaquias não está no pé da igualdade com o reverendo Alberto Quitanda Marcelino, não está no pé da igualdade com o reverendo João Pascoal, com o reverendo Maneca. Portanto, se calhar esta titularização, né, vamos aqui usar essa expressão, de bispado, poderia diferenciar quem tem uma estrada de 3 mandatos como secretário-geral, na pessoa do reverendo João Pascoal. Não pode ser pastor João Ali, pastor Benguino Malaquias aí, como se... Então, se calhar aqui a perspectiva de bispo também é para, se calhar, especificar melhor a estrada de algumas entidades, a experiência, etc. E parece que isso faz muito mais sentido. Olha, eu vou dizer o seguinte.
há um provérbio que diz que Sumba soque, não é? Soque é um capim da mata, que a qualquer momento te pode vir à vista. Ok, ok. Se você não respeitar o capim da mata, que a qualquer momento pode vir na vista, vai te picar mesmo no olho. Às vezes, nós podemos caracterizar essa sua pergunta com o respeito e como as pessoas se consideram. Porque se eu não me respeitar, ninguém vai me dar o respeito. Se eu não tiver o meu próprio lugar, ninguém vai me dar o lugar que mereço. Então, às vezes, isso é que existe uma pequena anarquia, apesar de que a igreja é democrática, mas o exemplo que dá é muito tácito. O exemplo que dá é muito tácito. Porque há quem pense que se for pastor, ele é pastor na mesma perspectiva como os demais que ele já encontrou. Sim, sim. Não é? Está acontecendo, isso está Mas acontecendo também, mesmo. mas isso é falta de humildade, é falta de consideração, e por vezes nós os próprios mais velhos que temos uma tal estrada dita, é que não nos fizemos respeitar. É que não nos fizemos respeitar as nossas posições, as nossas formas de agir, as nossas formas de ser, as nossas formas de atuações, não nos fazem até, às vezes, desvirtuam a própria fé que nós pregamos. Então, não é o bispado, não é ser bispo que vai me dizer que o fulano é bispo, respeitem. Não precisa. Não A precisa. possibilidade de sermos bispo, também de termos, nesse caso, bispos, nos remete à ideia de que vamos ser agora submissos às missões mundiais, como se tem se ouvido por algumas pessoas. Se consagramos bispos na igreja cheia, a cheia automaticamente vai se submeter às ordens dos tais americanos. E se for verdade, o que é que poderemos então ganhar com os tais americanos? Você toca numa boa pergunta. Na minha visão, hoje, por exemplo, eu posso dizer que da África do Sul, da Namíbia e mesmo dos próprios ou das próprias missões mundiais, eu não espero nada. Oh. Eu me sinto aqui, para vos dizer a verdade, eu me sinto dividido. O bispo Faustino Cacinda sempre se chamou bispo, mas o pastor da África do Sul, o pastor Robert, nunca aceitou ser bispo. O secretário-geral atual da Igreja Cheia é chamado de bispo. Ele chama-se bispo, etc. Não é? Yeah. Chama-se bispo. Pode. Mas o pastor Robert, até o clerical ele detestava. Ok. E ele dizia assim, eu não aceito. Ele sempre que veio aqui, veio de gravata. E sempre ele disse que eu detesto pessoas que usam clerical, porque eu estudei numa missão de pessoas que usavam clerical e batiam as pessoas. Oh. Então, estamos coligados desde 91, não é? Com as próprias missões mundiais, com a África do Sul, enfim, mas aquilo que, por exemplo, as outras igrejas têm de cooperação internacional não é a mesma que nós temos com a nossa cooperação internacional, tanto na África do Sul, que é próximo,
tanto na Namíbia, não é? Para não falar de Moçambique, não é? E eu posso falar, essa é uma questão que eu posso aqui dizer de boca para fora, sem rodeio, sem receio. Nós fomos para o funeral do bispo Faustino Kacinda, não é? A igreja cheia da palavra de Deus não nos albergou. Nós ficamos em casa da primeira filha do bispo Faustino Kacinda. E na nossa própria custa. Portanto, isso. E nós tivemos que fazer um choque, porque nem aqui a nossa presença se podia fazer sentir. Tivemos que abrir diplomacia, no sentido de, pelo menos, nós que viemos de Angola, onde o próprio pastor Faustino Kacinda levou a palavra naquela altura, segundo a história, não é? Usássemos de palavra. Só assim é que nos deram a palavra para o reverendo Frederico Prego, não é? Ser indicado para organizar as exéquias fúnebres e ser o pregador no funeral do bispo Faustino Kacinda. Consegue fundamentar essa insistência da Secretaria-Geral em consagrar bispo? Eu consigo. Uhum. Eu consigo. Nós nos filiamos ao SICA primeiro. O SICA na altura era conselho, era CAI, era Conselho Angolano de Igrejas Evangélicas. Ok. Então, desde que o SICA se fundou até hoje, o SICA, por exemplo, nunca reclamou que quem deve liderar o SICA deve ser bispo. Ok. E as demais igrejas que nós temos, que são membros do SICA, tirando a Igreja de Deus, não sei se tirando a Igreja de Deus e a Igreja Metodista Unida, não é? Não sei se a memória me atrasou, mas não tem nenhuma outra igreja episcopal. E que a igreja episcopal, por exemplo, que é a Metodista Unida, não é? Os seus líderes são vitalícios, são indicados, enfim, são vitalícios. Então, eu penso que ser secretário-geral e ser o líder máximo da igreja, como as demais igrejas filiadas no SICA, é o caminho a seguir. E digo já, se as pessoas estiverem a pensar que o reverendo Quitanda é secretário-geral adjunto, quando ser secretário-geral, se um dia essa situação me tocar, eu vou defender o bispado jamais. Oh. Trabalho, é trabalho. Nós já atingimos 1 hora de conversa, praticamente. Estamos aos 50 e tal minutos de diálogo. Segundo a nossa produção, o nosso diálogo terá apenas 1 hora. E quer dizer que estamos bem perto de encerrar. Eu gostaria de saber do pastor qual é o apelo que faz, a mensagem que deixa. Temos mais uns 20 minutos, né? Sim, mas vamos começar por ali, não é? O apelo que deixa a todos que estão a ouvir. Mas antes, quando afirma categoricamente que não vai defender o bispado, eu vou fazer essa pergunta direta, depois vou tentar explicar o porquê da minha pergunta. Pastor Alberto Quitanda Marcelino goza de boa relação com o secretário-geral atual, ou seja, tem relação de trabalho administrativo, não é, da própria igreja com o pastor Frederico Prego? Trabalham de forma unânime? Bem, eu penso que, por entre linhas, já fiz parecer isso.
Se sim ou se não, por entrelinhas fiz parecer isso. Ok, ok. Mas nunca é demais ilustrar, né? Não, não precisa. Não Pode precisa. parecer até, se calhar, eu disse lá para casa, o apresentador pode até atiçar ou provocar o entrevistado, mas o entrevistado fala exatamente aquilo que ele quer falar. Por que que eu faço essa pergunta? Porque a Secretaria-Geral, na 20ª Assembleia, o relatório propôs a consagração de bispo e apesar da reação não muito positiva de alguns delegados, ainda assim o secretário-geral insistia na aplicabilidade desta nova consagração. Portanto, porém, o pastor Alberto, que está na Marcelino, é o vice, é o número 2. Então, não pode sair um relatório onde um afirma que vamos trazer aqui essa, essa proposta de ordem sacra bispado e o pastor acaba de dizer que se caso for um dia secretário-geral não vai aprovar isso. Então, o titular e o vice dá a impressão que não gozam de boa relação em termos de trabalho, não é? Então, gostaríamos que isso fosse muito bem claro. Por isso fiz essa pergunta. Eu penso que, embora os nossos organizadores do Chia TV Uhum. estão a acompanhar as dinâmicas da própria igreja desde o momento em que fomos eleitos. Se vocês forem ver nas propostas trazidas de Sua Excelência, o seu secretário-geral, a quando da sua ida à África do Sul, meu nome não consta. E Oxe. eu, nesta altura, ainda estava em Angola. Se vocês puderem pedir esse documento, podem pedir a qualquer momento. Meu nome não está lá. Segundo Mas ele homem, sabia que eu sou secretário, ele sabia que eu sou secretário-geral junto. A lista das pessoas que ele trouxe para a ordenação de bispo, meu nome não consta. Isso é só para mostrar, é só para vos dizer o que é verdade. Eu estive em Angola na altura. E quem esteve próximo apercebeu-se da lista das pessoas que podiam ser ordenadas a bispo. o Não pastor não é? está a E nós podemos, trabalhar, né? podemos, No seu podemos até mandato. recordar agora. Podemos voltar a recordar agora o reverendo Luiz Afonso, o reverendo Manecas, o reverendo João Pascoal e o reverendo Frederico Prego, não é? Ou, na perspectiva, e o reverendo Frederico Prego levar a ordenação de bispos às pessoas, aos coordenadores dos centros pastorais ou provinciais, para essas categorias. Se os irmãos que estão a acompanhar essa dinâmica verem com olhos de ver, o meu nome não consta. Mas eu sou secretário-geral adjunto, mas estava em Angola na altura. É complicado. Isso, se não há convergência de ideias entre o titular e o vice, então estamos diante de um dos grandes pilares que permite com que a igreja não evolua. O pastor está ciente disso. Mas eu posso dizer que as visões das pessoas são diferentes. Eu tenho uma visão de acadêmico, não é? Eu não acho que o bispado vai catapultar a igreja daqui para um outro patamar. Não, afirmam categoricamente que, nisso nas ideologias do secretário-geral atual na Assembleia, que se a igreja cheia aderir o bispado, é um passo para a sua internacionalização. Já não estamos em altura também de pegar a cheia e mostrar ao mundo, noutros países, não é? E uma informação engraçada que recebemos, mas dizem que é verdade, é que se você não for bispo, quando fores lá na reunião dos americanos, não te metem no lugar
de prestígio, te colocam só aí porque você só eu sou um pastor, um secretário-geral, mas é necessário ser bispo para ter aquele tratamento adequado nas reuniões com os americanos, uma vez que a igreja já está em altura de ser internacionalizada. Para mim, a internacionalização não passa pelo bispado. Para mim, a internacionalização não passa pelo bispado. Os bispos de Moçambique não estavam em Angola. Uhum. Os bispos da África do Sul várias vezes não estiveram em Angola. Uhum. Os americanos várias vezes também não estiveram em Angola. Então, que internacionalização é essa que se precisa? Se a condição fosse que é para participar nas reuniões de missões mundiais é preciso ser bispo. O pastor Rufino já participou várias vezes nas reuniões de missões mundiais. Ou nós não temos não temos a possibilidade de participar nas reuniões das missões mundiais. Se a Full Gospel Church of God e a Igreja de Deus lá no estrangeiro, a partir de missões mundiais, é a mesma. Ou trabalham juntos, para não dizer que é a mesma. Então, precisamos ver aqui o que é realmente útil, o que é que realmente nós fizemos para essa internacionalização. O secretário-geral, há bem pouco tempo, ou por uma ou duas vezes, já foi a Moçambique, já foi à África do Sul, estivemos na Namíbia. Mas internacionalização é o quê? Essa internacionalização que só passa pelo bispado é o quê? Para o americano Essa é a nos minha pergunta. conhecer. É a minha pergunta. Aliás, eu até posso voltar nos primórdios. Embora os tais primórdios estão conturbados, se naquela altura o reverendo Basílio Mário do Papala, o reverendo Herculano Capingala e, enfim, a igreja fosse já nessa linhagem, não é? Na altura de trazer a igreja para Angola, teriam deixado um bispo aqui. Se a condição era essa. Não é agora com os nossos próprios pensamentos a dizer que para ter um lugar de prestígio, internacionalizar, isso são argumentos que eu não considero prontos para podermos justificar que a igreja não está internacionalizada. Pretende se candidatar a secretário-geral novamente em 2027, pastor? Depende da própria igreja, mas pessoalmente pretendo. E vai depender da igreja por quê? Como? Vai depender da própria igreja porque uma vez que particularmente pretende. Eu disse que as pessoas não concorrem para ser secretário-geral adjunto. Uhum. As pessoas concorrem para ser secretário-geral. Sim. E se hoje eu sou secretário-geral adjunto, eu não concorri para ser adjunto. E não cumprindo por razões, por exemplo, de formação acadêmica ou de trabalho, não cumprindo o seu papel como secretário-geral adjunto a 100%, terá a certeza que pode ter o voto de confiança do pessoal para a primeira cadeira? Bem, essa questão não depende muito de mim. Ok. Mas depende daquilo que as pessoas pensam que eu posso fazer para a igreja. Mas esse mandato seria uma boa, como é que se diz, uma boa campanha, não é? Trabalhando independentemente da posição do seu titular, trabalhando de forma árdua como adjunto, não poderia ser uma boa campanha, porque o reverendo Maneca passou nesse processo também por muito tempo até. Bem, eu não sou muito das campanhas.
eu não sou muito pelas campanhas, Uhum. porque as campanhas destroem a igreja. Hoje, 70% das pessoas que nos elegeram podem até estar a nos falar mal, porque os seus interesses e os seus anseios não estão a ser cumpridos. Mas, se dependesse deles para nos destituir, destituiriam. Uhum. E a questão do bom senso, enfim, talvez soa mais alto. Portanto, eu não sou muito de campanhas, mas se a igreja achar que eu posso fazer alguma coisa para ela, eu faço. E faço bem. Eu já pude desafiar pessoas que até trabalham por conta própria, já que me combatem como funcionário público, mas eu lhes desafio em que eu, como funcionário público, desempenho melhor a própria função de pastor do que aqueles que trabalham por conta própria, que não deixam o seu próprio trabalho para poder servir ao Senhor. Portanto, eu fazer campanha não faço. Se a igreja achar que posso servir a ela, eu sirvo. Maravilha, maravilha. Bom, nós estamos mesmo quase na reta final. Antes de pedir que o pastor faça um apelo, não sei se a partir do Brasil o pastor tem a informação. O secretário-geral atual da Igreja Cheia não goza, digamos, de um mandato saudável, sobretudo nos últimos 2 anos. E esse é um balanço que se tem feito. E há uma situação que até já levou o secretário-geral a sair de Luanda para ir um pouquinho de férias na sua província Benguela. O pastor sabe exatamente, se calhar o pastor deve saber as razões, não é? Que já estavam a beliscar o mandato do secretário-geral, tanto que havia uma elite a propor a destituição do secretário-geral. O que é que tem a dizer sobre esta situação que até entristeceu alguns líderes e liderados? Bom, formalmente eu não tenho não tenho nada em mãos para poder justificar isso, porque foi ainda ontem que o pastor Lourenço Dalla ligou para mim e disse: Ah, mas pastor, eu estou a ver aí, não deixei até ver a tua fotografia, mas o pastor já está em Angola ou continua no Brasil? Eu penso que as novas tecnologias de comunicação e informação nos teriam colocado mais próximos ainda. É verdade. A igreja foi para a Assembleia do Mochico e que para me enviar um relatório, por exemplo, do secretário-geral, era uma coisa muito simples. Era num segundo. Era num segundo. Não é? Aliás, se ao gizar o próprio relatório fôssemos consultados, talvez teríamos servido de advogados para poder limar algumas arestas antes da Assembleia. Mas como formalmente não tenho nada, acho que essa coisa de não goza de reputação, goza, enfim, eu gostaria de tê-lo de forma formal para poder ter mais propriedades daquilo que eu posso afirmar ou daquilo que eu posso infirmar. Portanto, eu não tenho essa questão formal com Sua Excelência, Senhor Secretário-Geral, o Reverendo Frederico Prego,
em me informar o que realmente surgiu da Assembleia, o que não. Estes 2 primeiros anos não gosta de boa reputação, enfim, o que realmente se passa, o que as pessoas... Mas é aquilo que eu disse, é necessário que as pessoas saibam ouvir aquilo que é a voz do povo. Porque há um líder que uma vez disse que a voz do povo é a voz de Deus. Portanto, eu não consigo, assim, ainda que tivesse talvez... Bom, se tivesse algo formal, aí teria dito alguma coisa. Mas como não tenho nada formal, tudo que eu tenho é informal, não gostaria de ser infeliz naquilo que eu podia aqui tecer. É verdade. Qual é o apelo que deixa, pastor, aos seus líderes da igreja cheia, aos seus liderados? O apelo que faz ao seu titular, porque independentemente de qualquer situação, é legalmente secretário-geral de Juntos, tem o voto, a confiança dos fiéis. Portanto, qual é o apelo que deixa primeiro ao seu titular, o apelo que deixa aos demais fiéis da igreja cheia? Ao meu titular, eu deixaria o conselho de calma, de tudo quanto ocorre na vida da liderança deve ser refletido por orações. Ok. E eu digo que deve estar sereno. E eu, pessoalmente, com o reverendo Frederico Prego, não tenho, não tenho problemas de relacionamento. Ok. Não tenho problema de relacionamento. Mas penso que hoje, às vezes, as pessoas lamentam, não é? Em termos de relações profícuas, humanas, enfim, e que, pronto, as pessoas dizem, não, o reverendo é um pouco estranho, o reverendo hoje já não conversa, o reverendo, enfim, mas eu sempre pensei, no dia em que eu fui ordenado a pastor, e que o reverendo Herculano dizia que o pastor deve calçar botas, e botas que distinguem as botas de outras pessoas. O pastor, quando sabe que está a chegar num lugar onde os outros estão reunidos, você canta para saber mesmo que o fulano está a chegar, porque possa ser que estão a te falar mal. Ok. Ao menos eles mudam de conversa. E procurar ter relações humanas. Agora, para a igreja no geral, eu endereço as minhas primeiras saudações a toda a igreja, né? Dizer que a minha estadia no Brasil não belisque aquilo que são os ideais da igreja. Eu estou aqui a me formar. Pensei também estar aqui no sentido de ver outros caminhos, e que eu posso aqui dizer que o caminho bibliográfico, sobretudo, hoje se o Guilherme Randanga fechou porque é falta de bibliografia, falta de manequins, falta de muita outra coisa, falta de laboratórios. Mas aqui onde eu estou, por exemplo, esse material já estaria em Angola caso houvesse vontade. Maravilha, maravilha. Mas, infelizmente. E
Tem outros links, eu tenho aqui, tenho a igreja, convivo com a igreja presbiteriana, às vezes cultuo na igreja batista, aqui em Guarulhos, enfim, na igreja Assembleia de Deus Pentecostal, também já lá fui cultuar. No sentido de as pessoas terem links, aqui tem institutos superiores de teologia, enfim, muitas escolas, no sentido da pessoa, quer dizer, para além de ser conhecida virtualmente, mas a pessoa procura ser conhecida pessoalmente e ver se amanhã ou não teremos alguns links no sentido de catapultar a nossa igreja. Portanto, a igreja, eu apelo por serenidade, calma, não é? A nossa igreja espiritual, e eu penso que ao longo desse período que o evangelista Benguino disse que muito forte, é muito certeiro nas palavras. Isso é magnífico, foi um prazer, foi uma honra e espero que tenha gostado da nossa conversa. Eu também agradeço, eu penso muito em vocês. Amém. Porque esse projeto da Chia TV foi praticamente implementada no mandato do reverendo Manecas. Uhum. E é nosso desejo. Para mim, por exemplo, sempre pensei da seguinte forma: é necessário que os nossos jovens conseguissem se formar em jornalismo, e esse jornalismo, para poderem ser catapultados para serem jornalistas da TIA ou da Rádio Nacional, isso nos é possível. É necessário também que nós tivéssemos, por exemplo, no protocolo do Estado, alguém e outros órgãos afins para poderem suportar a igreja em caso de necessidade. Eu sei que vocês estão a trabalhar com meios próprios, sacrifícios próprios, Certo. E que a vontade às vezes é maior do que o que se ganha nisso. Sim, inevitavelmente, é verdade. Não é? Vocês gastam o vosso tempo, gastam a vossa capacidade intelectual, abandonam as vossas famílias para não receberem nada. Mas eu digo que já era tempo de, no mínimo, a igreja, seja ao nível nacional, seja ao nível provincial e ao nível municipal, pensarem no trabalho que vocês estão a levar a cabo e ver se pelo menos minimizem a questão dos equipamentos. Maravilha. Pastor, mais uma vez, Deus abençoe, foi um prazer. Nós voltamos aqui com o nosso sinal dizendo lá para casa que estamos a terminar essa primeira magna edição da rubrica Grande Entrevista, projeto da Cheia TV, a palavra é de Deus. Cardoso Campingala na direção, coordenação. Eu sou o evangelista Benguino Malaquias, foi um prazer falar para você lá para casa. Não esqueça de nos doar, está ali o nosso IBAN, dá o seu contributo para que esse projeto permaneça-se de pé com mais eficácia, qualidade e vontade. Estamos juntos, Deus abençoe. Aquele abraço de Benguino Malaquias. Tchau, tchau. Grande entrevista, das simples às complexas questões, sem tabu. Todas as quartas-feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus. Grande entrevista.
das simples às complexas questões sem tabu. Todas as quartas-feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus. Grande entrevista. Das simples às complexas questões sem tabu. Todas as quartas-feiras com o evangelista Benguino Malaquias. Grande entrevista. Aqui na Cheia TV, a palavra é de Deus.